Hoje temos a honra de receber Robson de Ávila. Um profissional que vem construindo sua trajetória com dedicação, responsabilidade e muita vontade de evoluir. Atuando na área de comércio exterior, como Key Account, e vivendo na prática os desafios do mercado que é tão dinâmico, né? Natural do Rio Grande do Sul e hoje em Itajaí, ele carrega suas raízes com muito orgulho, inclusive a paixão pelo futebol e pelo seu time de coração, o Grêmio, o imortal tricolor. Imortal. Casado com Yara Aline e pai de Bernardo e da Lívia, o Robson encontra na sua família a sua maior motivação, transformando cada conquista em propósito e cada desafio em crescimento. E claro, como todo bom brasileiro, também aprecia um bom futebol acompanhado de uma cerveja bem gelada. Porque equilíbrio faz parte da sua jornada. Em maio de 2026, completa 2 anos de empresa, consolidando uma trajetória marcada por aprendizado, comprometimento e evolução constante dentro da área. Hoje, mais do que falar sobre o Robson, nós vamos conhecer a história por trás do Robson. Com bastante consistência, construção. Robson, seja muito bem-vindo e é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Jason. É um privilégio, na verdade, né? Ser o primeiro entrevistado do podcast. Dentre tantas pessoas que tem aqui, ter sido escolhido primeiro realmente é um privilégio. Obrigado. Vamos lá, então. Eu quero deixar claro que aqui não é o Jason com o crachá, com o proprietário, com o diretor da empresa, e não é o Robson também Key Account. Agora é o Jason e Robson, conhecidos, amigos, gaúchos, que vamos bater um papo aqui. Então, bem informal mesmo. Perfeito. E o objetivo é nós descobrirmos quem está por trás do crachá. Perfeito. Fechou? Se eu não fizer tu chorar, se eu não fizer tu se emocionar, é porque o podcast não foi efetivo como deveria ser. Então, vamos lá. Quem é você quando o crachá fica aqui na empresa? Quando você vai para casa? Vamos lá. O Robson que vai para casa, passou da portinha aqui da WC7. Ele é um pai, pai bem dedicado, procura ser um marido atencioso também. Gosto muito de conversar com meus amigos. Às vezes no caminho já estou falando de o que a gente vai fazer, o que a gente vai jogar, o que a gente vai tentar desenrolar alguma coisa para fazer no final de semana. Mas eu acho que não tem como não ser o mais importante para mim. O meu foco quando eu saio daqui são meus filhos. Chegar em casa, perguntar como foi o dia, o que gostou, o que não gostou, o que fez na escola, o que não fez. Então, esse é o primeiro Robson quando ele sai da WC7. Quando ele deixa o crachá, então o objetivo é saber como é que foi o dia dos filhos. Das crianças. Assim, eu vou te ajudar, tá? Mim. Eu vou te ajudar. Tu também quer saber como é que foi o dia da tua esposa, né? Também. É que, na verdade, essa informação vem primeiro, porque daí no trajeto para casa... A gente já tá ali, ó, e ela já tá falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu faço, o que eu não faço. Então, a gente como casal se aconselha bastante também, né? Sobre as coisas do trabalho, sobre as coisas do dia a dia. A gente é bem parceiro nisso, assim, sabe? Eu fico bem feliz, porque ela é uma mulher muito inteligente, então ela me ajuda muito com as minhas coisas, inclusive daqui, né? Do meu dia a dia daqui. E eu tento ser recíproco e ajudar ela também, né? Perfeito, então tá. Agora a gente sabe quem é o Robson quando ele deixa o crachá aqui, quem é o Robson nesse atual momento da vida dele. Perfeito. Mas agora a gente quer retroceder. Vamos lá no início. Quem era você quando era criança, cara? O que tu gostava de fazer enquanto infância, criança? Conta um pouquinho, vamos recordar e reviver. Então eu quero que tu reviva esses momentos aí, vamos trazer à tona aí. Eu acho que como todo bom guri, né, como diz no Rio Grande do Sul, como todo bom guri brasileiro, era aquele sonho de ser jogador de futebol, né? Então, eu quando criança, cara, era o futebol, era a minha paixão, assim, e brincar, e estar com o pé na rua o tempo todo, que eu gostava de fazer,
videogame, essas coisas de moleque, assim. Eu vou dizer pra vocês que eu, quando criança, assim, eu tento me recordar e tentar lembrar, tipo assim, pô, cara, quando eu era criança, o que eu pensava em ser quando eu crescer? Sabe aquela pergunta que às vezes a gente faz pro filho da gente? Eu não tenho uma recordação muito clara, assim, do que ser, porque os meus pais, eles sempre deixaram isso muito aberto, assim, sabe? Cara, tu vai ser o que tu quiser. Eu sou filho do seu Fernando lá, pedreiro, da dona Carmen, que era a dona de casa, e eles nunca me limitaram a ser o que eles foram, ou o que eles almejavam, sabe? Então, tipo, eu quando criança... Nunca te rotularam? Não, e eu era molecão de rua. Soltava pipa, jogava bola. E é assim que eu fui... Amigão de todos, desde sempre? Cara, desde sempre. A minha mãe fala... Minha mãe me chamava de vereador, assim. Eu e meu irmão... Eu tenho um irmão mais velho e a gente tem uma personalidade bem oposta nesse sentido. Eu fazia bastante amizade e ele desmanchava as amizades. Ele não tinha muito isso com ele, assim, sabe? A minha mãe falava, tu tem os teus amigos e os amigos do teu irmão são teus amigos também. Então, tipo, eu gostava muito, assim, de estar em galera e, tipo, de conviver, assim, sabe? Bastante. E me diz uma coisa, cara. Da tua vida desde infância até agora, teve alguém que te marcou forte na tua vida? Sim, tipo, meu pai é um cara que tipo, porra, tipo, pela trajetória dele, assim, é muito foda, só que acho que a minha mãe, pra mim, é um ponto de muita perseverança, assim, sabe? De quem, tipo, buscou, correu atrás do resultado depois de ter passado muita coisa, assim, sabe? A minha mãe é da galera das antigas, assim, sabe? Tipo, ela era dona de casa e tudo mais. E quando a gente saiu do Rio Grande do Sul pra cá, ela teve que mudar essa percepção dela, porque a gente precisava, o meu pai na época precisava da ajuda dela. Então ela teve que voltar a estudar. Pô, ela não tinha nem ensino médio concluído, então tipo, ela teve que voltar a estudar e tal. É uma das coisas que mais... E hoje ela é professora, ela é pós-graduada, então, tipo, ela foi buscar isso com mais de 30 anos. Então é uma das coisas que me marca bastante, assim, na minha vida. A minha mãe, a história dela, assim, pra mim é um motivacional de todo dia, sabe? E qual momento da tua vida, assim, que tu acha que te ajudou a formar muito, assim? Sabe aqueles momentos... existem, inclusive, o Flávio Augusto escreveu um livro, né? Ponto de Inflexão, onde existem literalmente alguns pontos de inflexão, aqueles pontos que fazem a gente refletir a respeito da vida e que fazem a gente mudar o posicionamento ou até mesmo a trajetória. Tem algum desses momentos, tem algum desses pontos que tu te lembra? E qual foi o momento e como é que era antes e como é que ficou depois desses pontos? De uma virada de chave, assim? É. Pô, não tô puxando sardinha, cara, mas realmente foi aqui. Foi aqui na WC7. Eu vivo ainda, na verdade, né? Eu vivo uma outra realidade, eu tinha uma outra perspectiva de como as coisas iriam acontecer na minha vida, de como eu ia conseguir as coisas para minha família, que é o meu objetivo maior. Só que as coisas recentemente, não tão recente assim, mas as coisas foram mudando para mim, tendo essa virada de chave, e eu tive essa percepção de que o ambiente, ele realmente ele vai mudar o teu ser, ele vai mudar a tua vida a partir do momento que tu se dispõe a fazer de verdade parte daquele ambiente, assim. Não só estar ali por estar, tá ali cumprindo, estando só presente, mas de fato, tipo, integrando. Então, o momento foi recentemente aqui na WC7. Eu acho que quando eu tomei aquela decisão da nossa conversa de, cara, migrar para o comercial. Eu acho que ali foi um ponto muito decisivo na minha vida, porque eu sempre,
vim buscar no meu passado, depois de muitas conversas com o nosso RH, Débora, alguns gatilhos, né? Então, eu sempre optei muito pela segurança. E eu tô indo contra tudo que a minha alma, tudo que o meu ser diz para mim ser. Eu tô indo contra toda a segurança que eu sempre busquei nesses meus 32 anos de vida. Então, aquela decisão onde eu falei, não, cara, ali eu acho que eu consigo, eu tenho segurança de quem vai me ajudar nesse projeto, eu consigo. Então, ali foi uma das coisas que tipo, mudou a minha vida, aquela nossa conversa, quando eu decidi tomar essa virada aí pro comercial. Eu não gosto de falar, muitas pessoas falam sobre estar fora da zona de conforto. Eu não gosto dessa expressão, eu prefiro dizer expandir a zona de conforto. Então, tu expande a zona onde tu pode atuar de maneira confortável. E nesse processo de expansão da tua zona de conforto, como tu tá te sentindo uma vez que tu disse que tu tá indo totalmente contra tudo que tu acreditou ser o certo na vida, e como tu tem te sentido, então, estando nesse processo ou totalmente contrário daquilo que tu acreditava como sendo verdade até então? Várias vezes eu titubeei e eu já cheguei a repensar assim, cara, será que vai? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Os exemplos que eu tenho aqui são de pessoas que elas me transmitem muita confiança sobre o que elas estão fazendo, sabe? Então, várias vezes eu titubeei. Só que de um determinado momento para cá, quando a gente fez aquela conversa sobre Everest com a Débora, aquela mesa redonda que a gente fez, eu falei, não, cara, eu não vou voltar atrás. Eu não vou recuar de uma decisão que eu fiz pensando na minha família e que eu confio que vai dar certo nesse processo. Então, foi um mix de emoção de titubear em vários momentos, assim, de, vai dar certo ou não vai dar certo. E agora de estar vivendo um cenário onde tudo é diferente. Tudo. Eu nunca fiz nada parecido, assim. Tudo na minha vida, todos os processos que eu passei, foi tudo muito similar. Escritório, enfim, né? Tudo dentro de uma certa segurança, dentro de uma função que eu sabia exercer. E eu tô saindo, tô expandindo a minha zona de conforto por um lugar que eu não sei pisar. Eu só vejo as pessoas que estão lá serem muito confiantes. Então, a confiança também é uma coisa que eu estou buscando. Então, está sendo um mix de emoção de ter titubeado. Hoje eu tenho certeza do que eu quero. Eu não volto atrás. Não existe nada que vá fazer eu voltar atrás hoje. E é tudo muito novo, é tudo muito... Tipo, literalmente, tem vezes que eu me divirto fazendo o que eu estou fazendo. Vou até tarde, passo do horário sem... Cara, nem perceber, de verdade, nem percebo. Tô vendo, tô pesquisando. Acabei mudando a rotina. Às vezes eu chegava em casa, assistia um futebol, assistia um negócio, um filme, um negócio. Quando eu vejo, eu tô lá fazendo uma coisa e tô mexendo no celular fazendo isso. Mas às vezes não é coisa que dava para esperar o outro dia. Só que aí na empolgação tô indo fazendo porque é tudo muito novo, tá sendo muito combustível. Então teve esse mix de dar uma titubeada assim, será que eu vou mesmo, cara? Será que eu consigo? Pro de agora, tô muito feliz e tô com muito combustível por ser tudo muito novo, assim. E as pessoas que estão me apoiando, né? Isso certo. Aí, Tu acha, cara, que teve alguém que acreditou em ti antes mesmo de ti? E como é que foi isso? Teve. Nossa, e como teve, assim... Cara, eu acho que a primeira pessoa, assim, tipo, que me dá um impacto muito forte de, tipo assim, de quando fala isso, vem na minha cabeça a voz da pessoa, cara, é a Raquel. A Raquel? Trabalha com a gente. Tipo assim, dela falar, cara, não era nem assim, não tava nem nessa etapa ainda de comercial, enfim, né, de mudar
Era sobre uma coisa que eu tava fazendo ali, uma planilha, alguma coisa assim. E ela falou, cara, só falta tu confiar em ti. Tu é bom, confia em ti. Então, tipo, e aí vieram várias outras pessoas também, né? E isso foi uma coisa que me ajudou. Pô, não tem como enumerar como isso me ajudou, porque é um dos pontos que eu mais preciso buscar, é essa confiança. E, tipo assim, depois dela, ou até junto com ela, tem várias, a Karen sempre, pô, levantou também. Só que eu não sei explicar o motivo, mas eu quando eu preciso falar sobre isso, é a primeira vem a voz dela falando isso. Cara, tu é bom, confia em ti. Então, tipo, é uma coisa que está marcada, assim, pra mim, sabe? O que te faz ser feliz de verdade? Mas assim, ó, cara, sabe quando o cara tá feliz mesmo, assim? O conjunto da ópera hoje, assim, me faz ser feliz, sabe? Tá aqui e estar aqui me faz proporcionar para minha família uma coisa que eu almejei e que eu vi o meu pai fazer por mim. Então, é, esse somar das coisas me faz ser feliz. Eu ter quem me apoia aqui, eu sinto que a galera tá comigo, que a galera sempre esteve comigo. Os que estão aqui hoje, os que passaram por aqui, eu sempre fui muito, muito incentivado e muito motivado aqui. Pô, desde a época lá falar do meu ídolo lá, do Vicenzo, cara, eu sempre fui muito motivado, eu sempre fui... A Karen, pô, pegou na minha mão e... Tá, senta aí, agora vou te explicar e tu vai aprender e acabou, vamos fazer. E, tipo, isso para mim é felicidade, tá com pessoas que acreditam em mim, sabe? Então, isso me motiva muito. Aqui dentro, eu consigo ver isso. E agora, cara, final de semana jogando bola, em casa, com a família, o que te faz feliz de verdade, cara? É cozinhar, é estar com os filhos, é jogar videogame, é viajar, é a mulher chamando a atenção, digo, te dizendo coisas boas. O que te faz feliz de verdade, cara? Ter razão contra a esposa, né? O que te faz feliz de verdade? Não, porque eu não cheguei nessa fase ainda, né? Eu nem sei Nunca como é. cheguei Não, aqui. ainda não cheguei nessa fase. Mas, cara, hoje eu tô... Por mais que eu esteja um pouquinho impossibilitado aí, que eu tô tratando uma canelitezinha aí, mas, pô, ir na praia e jogar uma altinha com meu filho, cara, é uma coisa, tipo... Talvez para as pessoas podem parecer pequena, assim. Mas, pô, levar aquele moleque na praia e, tipo, bater uma bolinha com ele, pegar minha filha e jogar ela dentro da água, fazer um castelinho com ela, porra, isso aí é um negócio que, tipo, eu vou de 0 a 100 muito rápido. Te enche o coração. Demais, 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 demais. Faz ter sentido a vida. Sim, eu tenho meus amigos, assim, de coração que sempre tiveram ali comigo, só que eles não ganham dessa. Eles não conseguem ganhar disso. E, cara, o que o Robson, como pessoa, ainda quer construir nessa vida? Esquece o profissional agora. O que o Robson, como pessoa, ainda quer construir na vida? Cara, eu quero tentar deixar... Tentar não. Eu vou deixar um legado para os meus filhos, para os meus amigos, assim, de que a gente precisa se ajudar. Deixar um legado que a gente não precisa ajudar ninguém esperando algo em troca. Ou, pô, eu vou ajudar aquele cara porque ele me ajuda. Eu acho que a gente precisa entender. É massa, enche o coração também ajudar as pessoas, sabe? Então, eu quero, de alguma forma, construir isso e nas pessoas que estiverem comigo e que forem do meu dia a dia, assim, eu queria que elas criassem essa corrente, sabe? Corrente do bem. Cara, de ajudar, independente no que seja, grande, pequeno, sei lá, de uma ajuda física, de uma ajuda de uma troca de ideia, assim, sabe? É isso que eu queria, de fato, construir. Porque eu já ouvi várias vezes, tipo assim, pô, cara, tu tá ali,
Tipo assim, é uma mão de via única. Pô, tu só ajuda, o cara não dá retorno. Ah, não tô nem aí. Eu ajudo porque eu quero, eu tô disposto a ajudar o cara. Tu tá te alimentando, na verdade, exato, né? E assim, ó, indiretamente eu sei que ele pode até, talvez, não fazer da melhor vontade possível. Mas quando eu precisar, eu não vou precisar pedir. Ele vai estar lá inconscientemente pra mim, sabe? Mas não é sobre isso, sobre ele estar lá pra mim. É sobre criar essa corrente, pô. Tipo, não tem por que fazer diferente do meu ponto de vista. Eu sei que a gente quebra a cara direto. Eu já quebrei a cara várias vezes com isso, assim. De, tipo, ter várias quedas grandes, assim, de me frustrar bastante, de passar um período sem, de fato, assim, buscar não falar, não socializar com ninguém, para ninguém me pedir ajuda, porque por ter quebrado a cara, assim, nessas situações. Mas aí a gente vai passando o tempo, vai amadurecendo e vai vendo que não é esse o caminho. Então, esse é uma das coisas que eu queria construir, assim, como legado para minha corrente de amizades, assim, para que eles espalhem esse negócio. Cara, dentro do teu viés de valores, princípios, dentro do que carrega o Robson de Ávila, o que é inegociável pra ti? O que assim, ó, tu não abre mão, cara? Honestidade. Cara, é uma coisa que eu acho não, eu tenho certeza, assim, é um valor que eu trago do meu pai. Ele nunca abriu mão disso por situação, cara, por nada na vida, assim. Independente do que for, não é uma coisa que ele trate como assim, mas se o cara tá fazendo desse jeito, eu vou fazer também. Não, isso não é uma coisa negociável. E ele é um dos caras que eu mais respeito na minha vida, assim. É o meu herói e, cara, é a palavra que ele traz da vida, assim. E pra mim não tem nada que mude. Eu nunca nem pensei em, tipo assim, outro valor que me fizesse mudar de ideia. Que não esse. Me dá um exemplo que aconteceu, cara, que ficou marcado pra ti, essa palavra, vinda dele. Tem que me concentrar aqui pra mim conseguir falar sem chorar. Eu te falei, cara, se não tiver choro é porque não foi bom. Se nós tocar no choro, aí foi bom. Vamos lá. Cara, era uma... Vou descrever pra vocês uma cena que... Se não conseguir, tá tudo certo, cara. Não, eu vou conseguir. Cara, é uma coisa, tipo, pequena, assim, só que eu consigo lembrar dos detalhes e consigo visualizar dele contando sem eu estar lá. A gente veio pra cá, pra Santa Catarina, porque na época ele viu que no Rio Grande do Sul o recurso estava começando a ficar escasso. Então a gente veio pra cá, cara, com a vontade de vencer na vida, né? E o meu pai, cara, ele, desde 13 anos ele mora sozinho, não por opção dele, porque ele perdeu os pais muito jovem, né? Então ele sempre trabalhou de pedreiro, assim. E aí numa casa que ele estava construindo aqui na época, que ele fazia o seguinte, ele trabalhava em construção de dia e à noite ele se atracava na nossa casa, né? Pra construir pra gente. E, cara, ele foi, tipo... Minha mãe ligou pra ele na época e falou, antes de tu vir pra casa, passa no mercado e traz uma... Sabe essas latinhas de leite em pó? Uhum. Né? Porque tinha acabado e tal. Ninho. Exato. E agora que eu falei a marca, que patrocine, né? E
pô, cara, a gente não tinha grana pra nada, literalmente, assim, tipo, era bem contadinho as coisas. E ele, tipo, era um dia de chuva, ele tava com um jaquetão e ele levou ele comprou isso e junto dele ele tava com uma latinha de prego. À noite, a missão do meu irmão e minha era desentortar esses pregos pra ele. Pra ele, tipo, usar nas coisas que a gente ia fazer em casa, na nossa obra em casa, né? E ele tava com uma latinha dessa aí, tipo, dentro de uma jaqueta que ele tinha. E aí, quando ele chegou no caixa pra pagar, o cara, tipo, do mercadinho, o cara do açougue, assim, da padaria do mercado, veio e abordou ele. E isso que tu tá no bolso, tu não vai pagar? Daí ele falou, cara, eu nunca na minha vida precisei fazer isso e a honestidade é uma coisa que eu não abro mão. E o cara, tipo, forçou, até que ele abriu a jaqueta e mostrou que era uma tal de uma latinha. E ele veio falar isso pra mim e pro meu irmão, não como sendo uma coisa de onde ele foi injustiçado, mas de ele falar pra gente, cara, vocês nunca, em momento algum, não é sobre roubar, é sobre vocês vão botar a honestidade de vocês à prova. Nunca. Vocês nunca vão se submeter a qualquer coisa que bote a honestidade de vocês à prova. E é uma coisa que a gente carrega com a gente, assim, desde sempre. E como eu falei lá no começo, eu e meu irmão, a gente tem personalidades bem opostas. Mas nisso, a gente sempre foi, cara, exatamente igual. O meu pai nunca, tipo assim, ele nunca precisou ouvir da gente, pai, pô, fui demitido por conta disso ou por conta daquilo, sabe? Então, essa foi uma das coisas, assim, tipo, mais marcante para mim, dentre várias outras situações que aconteceram, que ele abre mão das coisas, ele se prejudica por conta de ser honesto, mas aí não é se prejudicar. Eu entendo que ele não tá abrindo mão num valor dele e que ele transmitiu para mim e para meu irmão e que eu transmito para os meus filhos, e essa vai ser a maior herança da nossa família. Então, essa palavra honestidade tem um peso. Eu sabia que tinha alguma história por trás dessa palavra. Normalmente, aquela palavra que a gente carrega como sendo inegociável não, tem um porquê. Essa, para mim, sempre vai ser o que vai guiar assim, a minha vida. Nunca, em momento algum, eu vou abrir mão disso por nada na minha vida. E se tu pudesse, Robson, deixar um recado pro time agora, que recado seria esse? Ou até mesmo pra família, pros amigos? Cara, eu acho que o que eu gostaria de deixar, assim... Eu acho que esse recado cabe pra todos, assim. Cara, eu acho que nada nessa vida nos impede de nos ajudar, de nos apoiar. Eu gostaria que, cara, todos que estão aqui hoje, todos que são do meu ciclo de amizade, apoiassem uns aos outros como eles sempre me apoiaram. Sempre. Eu tenho, cara, eu tenho muita sorte para escolher amigo. Eu tenho eu tenho sorte porque é impossível que isso seja coincidência. Não tem como ser coincidência. Eu saio de algumas situações críticas e caio em umas situações que são inimagináveis de boa. Eu saí de uma empresa quando eu cheguei aqui, onde eu fui... Pô, realmente eu fui... Até então eu não acreditava que alguém pudesse te prejudicar ao ponto de tu querer sair de um lugar, porque na minha cabeça, o que eu fizer por mim ninguém pode atrapalhar, mas eu vivi isso na pele, então eu mudei minha cabeça. E eu vim pra cá com esse pensamento, assim, ó. Eu gostaria que as pessoas fossem tão confiantes em transmitir o que elas sabem e ajudar o que elas podem às outras pessoas, sem pensar em tipo, pô, cara, se eu ensinar tudo o que eu sei, esse cara vai ficar melhor que eu. Não, cara, desejo ao contrário, como sempre fizeram por mim aqui, como fizeram muito por mim na minha vida, assim, de tipo assim, cara, eu vou, um dia eles vão ver, às vezes eu sinto isso, assim, que as pessoas fazem por mim no sentido de tipo assim, ó, um dia eu vou ver esse cara lá em cima
e eu vou poder dizer que, tipo assim, porra, fui eu que ensinei esse cara aí, ó. Então, eu fico orgulhoso de fazer parte dessa equipe, das pessoas que passaram por aqui, das que estão aqui hoje, de sempre ter me apoiado, e o recado que eu queria deixar é esse. Se a gente só precisa se apoiar. Fazer uma corrente do bem, então. Perfeito. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo crescer junto. Eu acho que é mais fácil crescer junto de que individual. Até porque quem está acima, se porventura também quer crescer, precisa desejar que alguém sente na cadeira dele, né? Perfeito. Então, existe esse processo de fato e isso que tu falou antes com relação às pessoas quererem o teu bem ou te ajudarem, eu acho que tem muito a ver com energia, cara. Eu bato bastante nessa tecla, porque quando a gente faz o bem e quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então, não tem como tu plantar a semente de uma maracujá e colher uma maçã. Perfeito. Então, quando tu faz o bem, quando tu te doa de verdade, quando é feito isso de verdade, a colheita vem na mesma moeda, né? Então, Robson, eu agradeço muito a tua presença aqui no nosso primeiro podcast. Como é um podcast de sucesso, não poderia deixar de ser patrocinado também pela Insider, que está aqui nos patrocinando nesse podcast. O objetivo é o seguinte: por trás do crachá existe um ser humano. Esse ser humano tem um nome. Teu nome é Robson Ávila. Perfeito. Então, isso é uma marca. Tu falou de deixar um legado, querer deixar um legado para os teus filhos, amigos e tudo mais. Então, tu vais perceber que dentro da camiseta tem a marca Robson Ávila, que é para quando tu vestir ela, tu saber que não é uma camiseta qualquer, tu saber que tá carregando um legado, tu saber que tá carregando um nome, tu saber que tem um porquê a existência disso, e também recebo aqui o crachá da empresa. Então, muito obrigado pela tua dedicação, muito obrigado pelo teu empenho e faça bom uso. Perfeitíssimo. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Como eu falei no início, é um privilégio ser o primeiro, né? A gente tem tantas pessoas aqui com tantas histórias e, pô, ser o primeiro tá sendo muito legal. De fato, eu não sabia o que esperar, né? Vi aqui meio armado, assim, mas, pô, na conversa a gente relaxa e deixa eu fluir. Curti muito, muito. Espero voltar. Talvez pra gente falar sobre outros assuntos, mas obrigado pelo convite, obrigado por me deixar ser o estreante do podcast e obrigado pelo presente. Obrigado, Insider. Valeu!